Boa noite, senhoras e senhores. Tem início a sessão solene alusiva aos 191 anos de independência do Brasil, comemorada anualmente no dia 7 de setembro. Convido o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor Paulo Roberto Amaral Lanfredi, para ocupar o seu lugar à mesa. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Arnaldo Lopes Pestana Neto Júnior, José Celso Avelino, Lúcio Mauro Fonseca, Marcelo Prado, Milton Garcês Gandra, Nilton Aparecido de Oliveira, Reginaldo Gomes de Sena, Reinalma Montalvão, Ricardo Alexandre Ferreira Lima. Convido a vereadora Reinalma Montalvão e o vereador Ricardinho para conduzirem as autoridades que farão parte da mesa de honra. Excelentíssimo senhor general de brigada William Georges Felipe Abraão, comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel. Excelentíssimo senhor Tenente Coronel José Jacaúna de Souza Neto, comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Ipiranga. Dr. Eduardo Paiva de Souza Lima, orador oficial desta sessão. Márcio Statucci, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal Henrique Lorivaldo Rinco de Oliveira. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Paulo Lanfredi. Boa noite, digníssimas autoridades que compõem esta mesa, senhor excelentíssimo senhor general da brigada William Georges Felipe Abraão, excelentíssimo senhor tenente coronel José Jacaúna de Souza Neto, doutor Eduardo de Paiva Souza Lima e Márcio Statucci, secretário do Meio Ambiente, diretor do Meio Ambiente, representando o prefeito de Caçapava. Todos os vereadores e a todos presentes. Senhoras e senhores, esta sessão foi convocada com base no parágrafo 2º do artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapava. Sobre a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido todos os presentes para se levantarem e solicito ao vereador Arnaldo Lopes para que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Por determinação da presidência da Casa, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Livro do Eclesiástico. Antes de julgar, procure ser justo. Antes de falar, aprende. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo, e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te, e no tempo da enfermidade, mostra o teu proceder. Não te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte.
Palavra do Senhor. Peço a todos para que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro, o hino da independência e o hino de Caçapava.
Farei a apresentação do orador desta sessão. Dr. Eduardo Paiva de Souza Lima é natural de Valença, estado do Rio de Janeiro, onde cursou o primário, ginasial e científico, sempre em escola pública. Formou-se oficial da reserva do Exército Brasileiro pelo NPOR, de Juiz de Fora, Minas Gerais, tendo estagiado como aspirante oficial em 1972 no 10º Batalhão de Infantaria. Graduado como bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade Viana Júnior em 1974. Graduado como bacharel em Ciências Jurídicas Direito pela Universidade de Taubaté em 1983. Graduado como bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade Anchieta em 1988. Graduado como bacharel em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade de Taubaté em 2010. Pós-graduado, lato sensu, em Administração Municipal pela Escola Nacional de Serviços Urbanos em 1990. Pós-graduado, lato sensu, em Licitações e Contratos Públicos pelo Instituto Tebar em 2004. Pós-graduado, lato sensu, em Direito Processual Civil pela Escola Superior de Advocacia em 2006. Pós-graduado, stricto sensu, em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté, em 2012. Oficial do Exército no posto de segundo-tenente no 6º Batalhão de Infantaria, atual 6º Batalhão de Infantaria Leve Aeromóvel, de 77 a 84. Advogado militante desde 84, com destaque de preferência popular em Caçapava por 2 décadas. Como criminalista, atuou mais de 300 vezes no Tribunal do Júri. Procurador Municipal de Caçapava, de 91 a 94, concursado, tendo exercido temporariamente a função de Procurador-Geral. Assessor jurídico da Câmara Municipal de Cananéia, em 1996. Assessor jurídico da Câmara Municipal de Jambeiro, em 2004 e 2012. Assessor legislativo do município de Caçapava, em 2005. Professor de Direito do Colégio Comercial de Caçapava, de 87 a 89, e na Faculdade da Terceira Idade da Univap, em 2000. Vereador em Caçapava, de 89 a 92, destacando-se no 4º Congresso de Vereadores do Sudeste Brasileiro. Presidente da Comissão de Sistematização da Lei Orgânica e presidente da Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Caçapava, de 89 a 92. Presidente dos diretórios do PDT, de 86 a 88 e de 94 a 96. Do PTB, de 89 a 91 e do PMN, de 2009 a 2013. Candidato a deputado estadual em 1990, sagrando-se primeiro suplente com expressiva votação em Caçapava. Como candidato a vereador, sempre obteve votação entre os 10 primeiros, diplomado como suplente em 92, 96, 2000, 2004, 2006 e 2010. Presidente das Comissões de Ética, Disciplina e Prerrogativas da OAB, subseção de Caçapava, em 85 e 87. Presidente da OAB, subseção de Caçapava, por 3 mandatos, 88, 2000, 2004, 2006 e atualmente empossado em 1º de janeiro de 2013, com mandato até 31 de dezembro de 2015. Radialista, trabalhou como chefe da equipe de esportes da Rádio Piratininga e Metropolitana AM de São José dos Campos e Rádio Capital FM de Caçapava. Redator-chefe do jornal Correio do Vale de Caçapava, 2008 a 2013, e autor do livro-reportagem Memórias de Heróis Esquecidos, que consta a saga dos irmãos Quinsan na Segunda Guerra Mundial. Vereador em 2012, destaque como autor do projeto de emenda à lei orgânica, que obriga a realização de plebiscito na hipótese de alteração do número de vereadores em Caçapava. Autor do projeto de lei complementar, que extinguiu a taxa de iluminação pública em Caçapava, entre outras proposituras importantes. Sexagenário, ainda demonstra muita disposição e atividade no dia a dia, exerce a advocacia com intensidade, trabalha como jornalista, preside a OAB e frequenta o 3º ano do curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física na Universidade de Taubaté,
onde busca mais uma graduação. Com a palavra o Dr. Eduardo Paiva de Souza Lima. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Roberto Amaral Lanfredi, presidente da Câmara Municipal de Caçapava, na pessoa de quem cumprimentamos a todos os componentes da mesa dessa sessão solene, bem como os excelentíssimos senhores vereadores, a seleta plateia aqui presente e a todos os brasileiros livres e independentes. Na oportunidade, agradecemos ao convite para ser orador oficial desse ato legislativo solene em comemoração ao 191º aniversário da proclamação da independência do Brasil, que transcorrerá no próximo sábado, 7 de setembro de 2013. Estamos felizes por voltar a essa tribuna onde sentimos saudades. Apesar do pouco tempo que deixamos de usá-la, mais precisamente em dezembro de 2012, quando do termo de nosso mandato como vereador. Essa tribuna, o plenário da Câmara e o Legislativo como um todo, representam o Parlamento Municipal. Aqui devem ser debatidos, votados e deliberados todos ou todas as normas que regem a convivência social dos munícipes, e não nas despreparadas e alvoroçadas emissoras de rádio. O Legislativo, senhor presidente, é o poder maior, porque dele emanam as posturas que devem ser cumpridas pelo Executivo. Ao Legislativo cabe a função principal de legislar e, como atividades complementares, auto-administrar, fiscalizar e julgar. Julgar as infrações político-administrativas, porventuras praticadas pelo prefeito e vereadores. Os crimes só podem ser julgados pelo Poder Judiciário. Ao Executivo cabe tão somente executar as normas emanadas do Legislativo, que é constitucionalmente o poder maior em todas as esferas da administração pública, seja municipal, estadual ou federal. Do ordenamento jurídico administrativo brasileiro, o Executivo não tem competência para cassar ou extinguir mandatos de membros do Poder Legislativo. A recíproca não é verdadeira, pois a Câmara tem a incumbência legal de cassar o prefeito, assim como a Assembleia Legislativa, o governador, e o Congresso Nacional, o presidente da República. Nossos respeitos ao Legislativo caçapavense, poder maior do município, a todos os vereadores e aos demais membros dessa mesa solene. De volta ao nosso tema, pedimos vênia aos presentes para ler um texto extraído do livro do professor Boris Fausto, referente à história do processo que transformou o nosso país continental em uma nação soberana. A independência do Brasil e o rompimento dos laços com Portugal. Durante a formação das cortes em Portugal, os revolucionários liberais do Porto pretendiam reestruturar a economia portuguesa. Para isso, acreditavam que a manutenção dos laços e as relações com as colônias eram de suma importância para a economia do reino. Isso significava a interrupção para a colônia brasileira de todas as benesses materiais oferecidas pela liberdade econômica trazida por Dom João VI, a partir de 1808, com a transferência da corte portuguesa temporariamente para o Brasil. Para defender dos boicotes do reino, os aristocratas coloniais se uniram na formação do Partido Brasileiro, para agrupar e mobilizar forças em defesa de seus interesses da ordem econômica. Uma das principais medidas desse partido foi angariar assinaturas em documento que exigia a permanência de Dom Pedro I no Brasil. Essa manifestação era uma resposta ao pedido formal que a corte portuguesa para que o príncipe regente voltasse imediatamente ao reino. O Partido Brasileiro não passava de um agrupamento político rudimentar que existia no Brasil durante o período do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Não era um partido formal porque na época não existia sociedade organizada, nem jornalistas. Os intelectuais, médicos, advogados, artistas e professores é que exerciam o jornalismo, escrevendo no Correio Brasiliense
e Gazeta do Rio de Janeiro, veículos de comunicação criados pela abertura de Dom João VI em 1808. Dom Pedro, o português mais brasileiro do que muitos brasileiros, se chamava Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Borgonha. O príncipe regente, vislumbrando o controle político sobre o território do novo país, em 9 de janeiro de 1822, declarou sua fidelidade aos brasileiros no pronunciamento conhecido como o Dia do Fico. Logo em seguida, Dom Pedro demitiu todos os portugueses que faziam parte do seu conselho de ministros e formou um novo colegiado só com brasileiros. Em maio de 1822, os ministros brasileiros instituíram o chamado Cumpra-se, determinando que qualquer ordem vinda de Portugal só seria cumprida no Brasil após a aprovação do príncipe regente. Essa ação desagradou em muitos portugueses, mas reforçou o apoio de ministros brasileiros que declararam Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil. Em junho de 1822, Dom Pedro resolveu compor a Assembleia Nacional Constituinte, que deveria elaborar um conjunto de leis que seriam aplicados em todo o território brasileiro. Tal medida colocava em evidência a diferença de interesses entre Brasil e Portugal. Em agosto de 1822, o governo português editou um decreto anulando todas as decisões tomadas pelo príncipe regente. Em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro retornava de uma viagem a Santos, durante uma parada às margens do riacho Ipiranga, tomou conhecimento da nova ordem vinda da corte lusitana, declarando nula a Assembleia Constituinte por ele instituída e determinando seu retorno imediato a Lisboa, sob pena de perder seu direito à sucessão no trono português. Com a mensagem vieram juntas outras duas cartas. Uma de seu ministro José Bonifácio de Almeida e Silva, que o aconselhava a tomar uma atitude em favor do Brasil. Outra de sua esposa Maria Leopoldina, apoiando os conselhos de José Bonifácio. Ao ler as correspondências, Dom Pedro bradou arrancando do chapéu um laço azul, símbolo da união entre Brasil e Portugal. Dom Pedro disse: laços fora, soldados! A corte portuguesa quer mesmo escravizar o Brasil. Em seguida, Dom Pedro mandou a tropa entrar em forma e, do alto de seu cavalo, levantou a espada dizendo: independência ou morte! A tropa a que referimos era a Imperial Guarda de Honra, hoje primeiro regimento de cavalaria de guardas, com sede em Brasília e que tem como tradição o nome de Dragões da Independência. Finalmente, o Brasil estava livre de Portugal. Em dezembro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador e o processo de independência e liberdade seguiu por muitos anos à custa do suor e sangue de brasileiros que lutaram para manter e reconquistar o território nacional. O hino da independência, que cantamos hoje, tem a letra do artista livreiro político Evarista da Veiga e música do próprio Dom Pedro I, que, segundo a história, foi composto no mesmo dia do Grito do Ipiranga, quando a comitiva voltava para São Paulo. Diz: já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Senhor presidente, excelentíssimos senhores componentes da mesa, nobres vereadores, seleta plateia e todos os brasileiros que nesse momento nos ouve ou nos assiste pelos meios de comunicação. A liberdade naquela época tinha conceito diferente dos dias de hoje. Liberdade para Dom Pedro I e seus seguidores significava emancipação, independência do jugo português, sair do estado incômodo de colônia, livrar-se dos grilhões do absolutismo, que era a forma de governo decadente na Europa. Enfim, liberdade era desvinculação política e econômica, no aspecto coletivo, como soberania e independência. Portugal impunha à colônia brasileira uma carga tributária de 20% sobre todo o ouro aqui extraído. O imposto era chamado de quinto. O curioso, senhor presidente, é que hoje a carga tributária brasileira ultrapassa 40%. Ou seja, mais de 2/5, ou o dobro
dos impostos portugueses. Liberdade hoje tem conceitos bem mais evoluídos. O mais aceito é o descrito no livro Desenvolvimento como Liberdade, de autoria do indiano Amartya Sen, ex-diretor do Banco Mundial, professor das universidades de Londres, Oxford e Harvard. Ele foi o criador do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 1998, pelas suas contribuições à teoria da decisão social. Amartya Sen mostra ao mundo que o desenvolvimento dos países está essencialmente ligado às oportunidades que eles oferecem à população de fazer escolhas e escolher a cidadania. Isso inclui não apenas a garantia dos direitos sociais básicos como saúde, educação, segurança, habitação e cultura, mas também a liberdade vista como acompanhante da livre manifestação e expressão do pensamento, sem qualquer censura dos poderes instituídos. Vivemos uma era de abundância e prosperidade, sem precedentes. O enorme progresso tecnológico a que assistimos no século XXI transformou completamente a vida das pessoas. Usufruímos de bens como automóvel, televisão, computador e telemóvel. Usamos aviões para viajar pelo mundo e mantemos-nos em contato pela internet. O progresso abrangeu igualmente as formas de organização política. Predominam agora os governos democráticos, participativos, estando as questões ligadas às liberdades políticas e aos direitos humanos presentes no discurso dominante. Temos cada vez mais qualidade e quantidade de vida. Mas a pobreza persiste, senhor presidente. Uma grande parte da população mundial continua a sofrer de fome, subnutrição e ver suas necessidades básicas insatisfeitas. Todos os dias acontecem violações das liberdades políticas e dos direitos humanos em geral. De fato, o problema da miséria revelou-se complicado de resolver, mais do que a viagem a Marte ou a produção de bomba atômica. Estamos assistindo a massacres recentemente havidos na Síria, a fome no Haiti, na Somália e no Nordeste brasileiro. São muitos os males que assombram a opulência sem precedentes do mundo em que vivemos. A pobreza, a fome coletiva, a subnutrição, a destituição e a marginalização sociais, a privação de direitos básicos, a carência de oportunidades, a opressão e a insuficiência econômica social. Todos esses males diagnosticou Amartya Sen como a amostra da privação de liberdade. Assim, senhor presidente, o conceito de liberdade hoje está ligado ao viver do indivíduo. E não mais como nos tempos de Dom Pedro, quando a definição era de independência política, de soberania da nação, tudo numa vivência coletiva. Os acontecimentos atuais se justificam, senhor presidente, porque, infelizmente, pessoas despreparadas são galgadas ao poder. Por casualidade ou erro de escolha, elas se acham autoritárias, absolutistas, acima do bem e do mal. Reprime a manifestação do pensamento, desde que seja contrária a seus interesses. Só não condenam seus opositores à morte porque não detêm poderes para tal. Se pudesse, matavam e esquartejavam os críticos, exibindo em praças públicas os pedaços de seus corpos, a exemplo do que o absolutismo português fez com Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, precursor da independência e da liberdade no Brasil. Esses incautos e ocupantes transitórios do poder usam discursos pré-fabricados, divulgados pelos meios de comunicação comprados com dinheiro público, para ilaquear a boa-fé dos humildes e transmitir informações que lhes convêm, sempre em apologias próprias. A liberdade tem para mostrar milhares de encantos que os escravos do poder, os absolutistas e autoritários, ainda que contentes, nunca conhecerão, porque para eles ainda não raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Senhor presidente, enquanto pessoas desse tipo alcançarem o poder, pelo menos para as minorias e os hipossuficientes, a liberdade ainda não raiou no horizonte do Brasil. Mas resta, senhor presidente, excelentíssimos senhores membros da mesa, senhores vereadores, seleta plateia, como consolo que a sociedade brasileira evoluiu com o conceito de liberdade,
para se tornar uma sociedade crítica e fiscalizadora do poder público, gerando cidadãos livres e independentes, a quem agradecemos nesse momento a atenção e a oportunidade que tivemos de expressar nossas convicções. Muito obrigado. Farei a entrega do diploma do Dr. Antônio Pereira Bueno, de orador oficial, e um bótum com o brasão do município ao Dr. Eduardo Paiva de Souza Lima. (7 de setembro, dia da Independência), a Câmara Municipal de Caçapava, Estado de São Paulo, outorga ao Dr. Eduardo Paiva de Souza Lima o presente diploma de orador oficial da sessão solene comemorativa ao dia da Independência. Caçapava, 3 de setembro de 2013. Paulo Roberto Marano Freire, presidente. Arnaldo Lopes Pestana Neto Júnior, primeiro secretário. Reginaldo Gomes de Sena, segundo secretário. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, agradecemos a presença de todos. O senhor general da Brigada, o tenente coronel, o Dr. Eduardo Paiva Souza Lima, o Márcio Tatucci, representando o prefeito, vereadores e a todos presentes, uma boa noite. Essa presidência declara encerrada essa sessão.